A paz do Senhor, irmãos, meu nome é Evandro e hoje eu vim trazer mais uma palavra de Deus para a sua vida. Ela se encontra no livro de João, capítulo de número 2, a partir do verso número 13. Diz assim a palavra: Jesus purifica o templo. Estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas, e disse aos que vendiam as pombas: Tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos do que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Enquanto eu meditava nessa palavra, Deus me trazia sobre a nossa caminhada, sobre a intimidade com Ele, sobre a nossa necessidade de nos lembrarmos que todo dia, todo momento, nós devemos permitir que Deus venha a nos moldar, que Ele venha a fazer a diferença na nossa vida, a continuar guiando os nossos passos, guiando as nossas ações e a controlando tudo aquilo que Ele nos diz que é certo ou errado. É uma palavra que sempre vem à minha mente quando eu lembro de molde, é o livro de Jeremias, no capítulo de número 18, vai nos falar o momento em que Deus determina que aquele profeta desça até a casa do oleiro para ver como ele trabalha, como aquele oleiro estava trabalhando. Jeremias então ele vem a descer naquela casa do oleiro e ele começa a ver aquele homem trabalhando, aquele homem que está com barro, que está com uma argila, fazendo um vaso. Em determinado momento, por algum motivo, aquele vaso ele vem a se quebrar na mão do oleiro. Então ele, olhando, ele começa a refazê-lo da forma que bem entende. E Deus diz a Jeremias: não poderei eu fazer assim com o povo de Israel? Enquanto eu me lembrava disso, Deus me trazia à mente como nós somos, o início, como é a nossa trajetória e o que nós devemos fazer. Quando Deus nos pega para trabalhar, Ele tem que nos purificar de muita coisa, Ele tem que tirar muito da nossa vida. Aqui como barro, como argila, aquele oleiro ele tem que tirar pedra, tem que tirar raiz, tem que tirar tudo que pode fragilizar aquele vaso, tudo que pode afetar negativamente aquele vaso de continuar com a sua estrutura intacta, porventura possa prejudicar a estrutura daquele vaso. Nós somos assim todas as vezes. Quando nós começamos a nossa conversão, começamos a nossa caminhada, Deus muitas vezes tira pessoas, tira coisas. Quando nós começamos a nossa caminhada, Deus muitas vezes tira coisas, tira pessoas, tira atitudes, tira ações, tira palavras da nossa boca, tira pensamentos rudes, coisas que fazemos e muitas vezes não pensamos que sejam ruins aos olhos de Deus. E assim é o trabalhar de Deus. Mas muitas vezes, todas essas mudanças, todas essas alterações, nós vamos esquecer, nós vamos deixar de lado tudo isso. E é nesse momento que nós encontramos nessa parte da palavra sobre a purificação do templo. Se você se recordar, no livro de Mateus, capítulo de número 13, a partir do verso de número 43, Jesus nos diz sobre como o inimigo vem a trabalhar na nossa vida. Lá ele faz um exemplo dizendo que um espírito imundo habitava em uma casa, então ele é obrigado a sair dessa casa, e essa casa ela vem a ser limpa, vem a ser ornamentada. Esse espírito que foi retirado daquela casa, em determinado momento, ele retorna a essa casa, e quando vê ela ornamentada, vê ela limpa, porém vazia, ele não retorna só para essa casa, mas sim ele traz outros espíritos malignos com ele, para deixar esse novo estado da casa pior do que aquele primeiro que ele estava. E assim somos nós. Quando Deus me trazia sobre essa parte de purificação do templo, Ele me fazia lembrar sobre coisas que Ele já tinha tirado de mim, aquele galho, aquela pedra, daquela argila que eu era, não purificada, e que se eu retornasse ao local onde eu estava, tudo isso irá voltar à minha vida, aquelas pedras, aquelas raízes, aquelas coisas ruins, e trazendo para nossa realidade a nossa promiscuidade, os nossos palavrões, as nossas atitudes erradas, tudo aquilo que desagrada a Deus, tudo aquilo que nos desonra, tudo aquilo que faz Deus ser envergonhado por atitudes nossas. O nosso estado agora, quando voltamos, deixamos de permitir Deus trabalhar na nossa vida e damos legalidade para que o inimigo e os espíritos imundos voltem, será pior que o nosso primeiro. Esse é o teor desta palavra. Se nós permitimos que Deus venha agir na nossa vida, Ele vai ser como esse oleiro. Esse ponto em que nós voltamos àquele primeiro erro é quando esse vaso é quebrado pela primeira vez na mão do oleiro. O oleiro ele não vai desistir, mas nós temos que permitir que o oleiro continue nos moldando. É um ato contínuo, é uma escolha contínua. Algo que eu sempre gosto de dizer é que o nosso aceitar Jesus não é só um dia na igreja, mas sim todos os dias, todos os períodos, todos os momentos. Aceitar Jesus é colocá-lo todo dia em nossa mente, é dizer sim todo dia para as coisas dele, é nos esforçar para entender e praticar
a palavra dele, é realizar tudo aquilo que está escrito no livro de Deuteronômio, no capítulo de número 17, a partir do verso de número 18, que vem a falar para ter intimidade com Deus. Nós, quando enchemos o nosso coração, a nossa mente com as coisas de Deus, nós estamos purificando o nosso templo, nós estamos permitindo que Deus esteja trabalhando, esteja limpando, esteja ornamentando o nosso coração e a nossa mente. E a partir do momento em que viemos a tirar, a não permitir que Deus faça isso na nossa vida, aquele espírito de imundície voltará, aquelas promiscuidades, aquelas atitudes ruins que nós tomávamos, aquela pessoa pior do que nós somos hoje, retornará a viver a nossa vida, retornará a ser o nosso cotidiano novamente. E é como a palavra nos trouxe. Quando nós tomamos a atitude de realmente permitir que Deus venha trabalhar, mesmo em um momento que nós estamos quebrando, será como Jesus entrando nesse templo. Aquele templo era para ser um templo de Deus, de adoração a Deus, mas por um descuido, por coisas pequenas, por momentos pequenos, tudo aquilo entrou e muitos nem perceberam. Assim é a nossa vida. Eu não acredito que tenha entrado 10 pessoas para negociar, que tenham entrado tantos animais ali de uma vez, pois se isso acontecesse, certamente todos ali, todas as pessoas sérias de Deus que estão ali, teriam negado, teriam mandado embora todas aquelas pessoas que estão fazendo tudo aquilo na casa de Deus que não é para ser feito. Mas aos pouquinhos o inimigo ele vai plantando aquilo. Eu acredito que entrou ali um comerciante, depois entrou alguém fazendo uma troca, depois começaram a levar animais pequenos e depois os grandes. Mas no momento que nós chamamos Jesus para nos limpar e ornamentar novamente, mesmo que tenhamos sido quebrado, ele vai começar de uma maneira rápida e extraordinária. Mas isso depende de nós, permitirmos que Deus nos mude. Eu sei que é algo que parece impossível, que as pessoas sempre prometem a rapidez no agir de Deus, mas eu quero te lembrar que somos nós que muitas vezes venhamos a atrasar tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida, seja porque não aprendemos, seja porque não aceitamos. Se você se colocar a lembrar da parte de Moisés durante o deserto com aquele povo era para ter andado pouco tempo, mas eles ficaram 40 anos rodando o deserto e não chegaram na terra prometida que manda leite e mel. E tudo isso porque eles eram cabeça dura, porque eles não agradeciam a Deus pelo maná que caía do céu, porque eles reclamavam de tudo aquilo que Deus dava e pediam muitas vezes para voltar ao Egito, porque eles preferiam sofrer como escravos, mas comer vegetais e carne. Assim somos nós, muitas vezes. Não permitimos que Deus venha nos reconstruir, que Deus venha nos limpar, mas queremos voltar para aquele lamaçal do pecado. Queremos voltar a viver e a fazer todas aquelas coisas ruins que fazíamos antes. A escolha de viver com Deus não é só uma vez, não é só dizer um sim, eu aceito Jesus Cristo e nunca mais colocar em prática aquele amor e aquelas palavras que Deus permitiu que nós conhecêssemos para aceitá-lo e começarmos a trilhar aquele caminho. E aqui eu quero reforçar algo com você. Você tem permitido que Deus te purifique? Você tem permitido que Deus enche o seu coração e a sua mente com as palavras, com as ações e com tudo que há do céu? Você tem se livrado dessas pequenas coisas que têm te corrompido e feito esse seu templo, esse seu coração e essa sua mente aos poucos a encher de pessoas como essas que estavam vendendo coisas na casa de Deus e que não deveriam estar lá? Você tem limpado o seu coração de tudo aquilo que não deveria estar lá? Será que você não tem esquecido de ver o que você tem consumido, o que você tem ouvido? O alimento espiritual ele vem pelo ouvir, pelo ver a palavra de Deus. O que você tem visto e ouvido? Será que pelas pequenas coisas de uma rede social, de 1 minuto em um filme, de 1 minuto em uma besteira, de 1 minuto em um vídeo, não tem te enchido com coisas que não deveriam te encher? Será que você não tem retornado como aquele filho pródigo, aquele chiqueiro e ficado tentado a comer bolotas? Mesmo que você tenha ido longe, Deus ele sempre estará lá para continuar te moldando e te mudando. Basta você aceitá-lo, basta você continuar caminhando. Como eu sempre digo também, é uma escolha diária, é uma escolha contínua, não é só uma vez ao dia, é a todo momento, é em momentos de dificuldade, é em pequenos momentos que fazem toda a diferença. Mais uma vez eu te pergunto, você tem permitido que Deus te purifique? Chame Jesus, peça para que Ele faça em você aquilo que Ele fez nesse tempo, que Ele mande tudo o que é de ruim para fora do seu coração e da sua mente e da sua vida, independente do que seja, se for um familiar, se for um amigo, se for pessoas, se for coisas, permita que Ele venha trabalhar na sua vida, para que você possa então desfrutar daquela paz que só Deus pode te dar, daquele amor que só Deus pode te dar, e que você venha compartilhar com as outras pessoas tudo isso, ser um semeador, ser uma pessoa que demonstra como é viver
com Deus, como é realmente ser feliz com tudo aquilo que Deus pode te proporcionar. É que eu não digo só sobre bens materiais, mas sim sobre paz. Quantas pessoas você conhece que tem uma família, tem um lar, mas não são felizes? Realmente não é. Tem só uma casa, mas não é um lar. Tem só pessoas, mas realmente não são uma família, não são um descanso. Pois isso são coisas que só Deus pode te dar e te proporcionar. Que você venha permitir que Deus purifique o seu templo. Que você venha escolher Jesus todos os dias como Salvador da sua vida. Eu desejo a você graça e paz. Que você tenha uma ótima semana, em nome de Jesus.